Bora. Como ler e estudar a Bíblia. Etapa 3. Leia os sinais de trânsito atentamente. Ao viajar, é fundamental ler corretamente os sinais de trânsito. Ao estudarmos a Bíblia, há muitas dicas oferecidas em uma determinada passagem para se descobrir a intenção do autor. Portanto, um aspecto importante do estudo bíblico é ir devagar e ler a passagem com atenção. Ao dirigir por uma estrada a 100 km por hora, quando detalhes à beira da estrada você consegue ver? Ao dirigir uma estrada a 100 km por hora, quantos detalhes à beira da estrada você consegue ver? Não muitos. Você pode até ver objetos interessantes à beira da estrada, mas eles embaçam e logo desaparecem à medida que você passa rapidamente. Muitos de nós somos leitores apressados da Escritura. Nunca diminuímos a marcha para explorar e desfrutar os detalhes da palavra de Deus. Consequentemente, há muita coisa que perdemos no processo. Procure ir mais devagar e ler com cuidado. Leia uma passagem várias vezes até sentir que ainda precisa captar os detalhes e sublinhar palavras e expressões importantes. Ou escrever notas à margem. Leia a passagem em diversas versões. Comparar traduções modernas da Bíblia em português pode ser um modo útil de iluminar questões interpretativas cruciais em uma passagem. Por que razão? Porque, por natureza, a tradução requer interpretação. Em quase todo o seu versículo da Escritura, os tradutores têm que escolher conforme o contexto e as construções gramaticais entre diversos significados possíveis da palavra. Portanto, as diferenças refletidas nas várias versões representam diferentes interpretações da passagem. Procure as principais dinâmicas na passagem. Leia agora novamente sua passagem escolhida e sua versão principal. Procure as características listadas abaixo e faça um círculo, sublinhe ou realce as características. Talvez usando canetas coloridas diferentes, esse exercício lhe dará um quadro muito mais claro da passagem. Entre as características comuns são: assunto. Quem ou qual é o foco da passagem? Verbo. É uma afirmação, uma exortação, uma pergunta, uma resposta, uma ação, uma explicação ou uma ilustração? Conjunções. E mais ou, portanto, pois, tanto, como, nem, isto, ou, não apenas, mas também, etc. Tempo. Depois, antes, quando, enquanto, desde, até, etc. Causa. Por quê? Visto que, a fim de que, para que, etc. Condição. Se, no caso de, mesmo que, a menos que, etc. Concessão. Embora, mesmo, considerando que, etc. Modo. Como a ação é realizada? Agente.
quem pratica a ação. Resultado: o que se efetuou? Propósito: por que a ação foi efetuada. Ao ler o material narrativo, identifique o seguinte: introdução à conclusão. O autor geralmente dá a dica do impacto pretendido de uma narrativa em que sua introdução e conclusão. Cenário: detalhes de lugar, tempo, era histórica e duração do evento. E situação social: quem está envolvido? Quem está envolvido? Informação sobre o personagem. Identifique o protagonista e o antagonista. Observe as emoções e as ações dominantes e de cuidadosa ao diálogo e à descrição dos personagens. Dinâmica da narrativa. Identifique o conflito, sua escalada e sua solução eventual. Formas de ensino e figuras de linguagem. Veja se há alusões ou citações do Antigo Testamento, além de figuras de linguagem como hipérbole, símile, metáfora, enigma, trocadilho, parábola, lição de objeto, ilustração, ação, parábola, paradoxo, ironia, fórmula com amém e profecia. Não fique sobrecarregado ao procurar essas dinâmicas. Ache algumas de cada vez, lendo a passagem com essas dinâmicas em mente. Em seguida, leia novamente, procurando mais algumas das dinâmicas listadas acima. Filtrar. A passagem dessa maneira lhe proporcionará uma compreensão mais profunda da passagem. Se ao ler o livro você encontra 2 ou 3 características que não tinha percebido, você está progredindo. Faça um esboço provisório da passagem. O esboço é provisório porque você ainda tem um estudo substancial por fazer da passagem. Contudo, é útil fazer uma tentativa de esboço nesse momento para começar a avaliar a estrutura geral da passagem.